Meu nome é William, esse é meu primeiro vídeo e nele eu vou estar falando se a Igreja Católica é uma falsa religião e se os católicos serão salvos. Bom, vamos logo ao vídeo. Como todos sabem, o mais urgente problema com a Igreja Católica Romana é sua crença que somente a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Mas a Bíblia claramente e consistentemente afirma que recebendo a Jesus Cristo como Salvador, pela graça através da fé nos é concedida a salvação. A Igreja Católica Romana isso rejeita. A posição oficial da Igreja Católica Romana é de que uma pessoa deve crer em Jesus Cristo e ser batizada, que é por... eles derramam aquele pingo d'água na cabeça, receber a Eucaristia junto com os outros sacramentos, e obedecer os decretos da Igreja Católica Romana, fazer boas obras, não morrer com qualquer pecado mortal e etc. Bom, que nem a Igreja Católica considera o pecado em 3 fases. O pecado carnal, que é o que nós nascemos com ele, que foi passado de Adão e Eva para nós, e que é passado de nossos pais para nós. O pecado que eles não consideram grave, que é falar palavrão, essas coisas. E o pecado grave, que é o matar, roubar, essas coisas. E é esse pecado mortal que eu falei. Pois é, a divergência do catolicismo com a Bíblia nesses assuntos tão importantes como a salvação faz que o catolicismo seja uma falsa religião. Ou seja, o catolicismo é uma falsa religião. Mas também, mesmo como todas as outras religiões, independente de qual seja, serão salvos. Porque os católicos não são. Basta seguir o que é certo, que aprendemos pela Bíblia, e não certo tudo como a Igreja Católica ensina. Pois é, enquanto salvação pela fé é a questão mais importante, se compararmos o catolicismo com a palavra de Deus, há também outras diferenças e contradições. Que nem que a Igreja Católica Romana ensina muitas doutrinas que estão em contradição com o que a Bíblia declara, que é o que eu já falei, mas estou repetindo. Que nem a sucessão apostólica, a adoração de santos ou Maria, o papado, o batismo de bebês e a transubstanciação de indulgências plenárias. O sistema de sacramento e o purgatório, que isso nenhuma parte da Bíblia fala sobre purgatórios, nenhuma dessas outras coisas. Pois é, e ainda, apesar da afirmação dos católicos de que há base nas escrituras para esses conceitos, nenhum desses ensinamentos tem base sólida e clara. Os ensinamentos das escrituras, esses conceitos são baseados em tradições católicas, não na palavra de Deus. Então vocês não devem seguir certo todas as tradições católicas. Mas agora vamos responder a segunda questão. Que a Igreja Católica, se é ou não é uma falsa religião, essa eu já respondi. Ela é. Então a segunda pergunta que era se os católicos são salvos. Essa é mais difícil de responder, mas é possível dar uma afirmação a respeito da salvação de todos os membros de alguma denominação do cristianismo. Nem todos os batistas são salvos, nem todos os presbiterianos são salvos, nem todos os luteranos são salvos, nem todos os da Assembleia são salvos. A salvação é determinada pela fé pessoal, somente em Jesus Cristo para a salvação, não por títulos ou identificação denominal, tipo religião, isso não. Pois é, apesar das crenças e práticas não bíblicas da Igreja Católica Romana, cremos que há crentes genuínos que frequentam as igrejas católicas romanas, que não seguem como a Igreja Católica ensina, mas assim como a Bíblia ensina. Também cremos que há católicos que verdadeiramente colocaram sua fé somente em Jesus Cristo para a salvação, que há os que não acreditam em imagens, etc. Entretanto, os cristãos católicos são crentes, apesar que a Igreja Católica ensina e não por causa do que ensina. Em graus variáveis, a Igreja Católica ensina a partir da Bíblia e mostra às pessoas Jesus Cristo como Salvador. Como resultado, as pessoas são às vezes salvas na Igreja Católica. A Bíblia tem impacto sempre que proclamada. Isaías 55:11. Leiam esse versículo aí. Que nem os cristãos católicos continuam na Igreja Católica por ignorância do que faz a Igreja Católica. Por motivo de traição familiar,
pressões de pessoas próximas, por desejo de alcançar outros católicos para Cristo. Isso, se for considerar, esses 3 fatos acontecem em minha família. Pois é, e ao mesmo tempo que a Igreja Católica também leva muitas pessoas para longe de um genuíno relacionamento de fé com o Senhor Jesus Cristo, ela afasta as pessoas da real verdade, que é, como falamos na primeira pergunta, que a Igreja Católica então é uma falsa religião. E as crenças e práticas não bíblias da Igreja Católica Romana têm frequentemente dado aos inimigos de Cristo oportunidade para blasfemar. A Igreja Católica Romana não é a igreja que Jesus estabeleceu, ela é uma igreja que é baseada nos ensinamentos dos apóstolos. Apesar das palavras de Jesus em Marcos 7 e 9 terem sido direcionadas aos fariseus, elas escrevem com precisão a Igreja Católica Romana, que diz: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição.